Tem mais alguma coisa que você lembra que ele falou sobre o futuro, assim, Tem muita coisa, né? alguma coisa que chamou bastante atenção pra você contar pra Bom, gente, assim? tem muita coisa. Eu sempre fui aficionado com as estrelas, com os Uhum. planetas e civilizações extraterrestres. E ele falava abertamente sobre esse assunto, que vai chegar um momento ainda nesse século XXI, Hum. em que exatamente a partir do momento, ele definiu muito bem esse momento, a partir do momento em que o homem construir sua base permanente no solo lunar. Inclusive, no programa Pinga Fogo aqui em São Paulo, da TV Tupi, em 1971, ele faz um avanço científico e revelatório que está disponível no YouTube, todos vocês podem ver. Ele dizendo isso. Vai chegar o momento que o homem vai construir as cidades de vidro na Lua e vai se utilizar da água descoberta no próprio solo lunar. Ele vai tirar matéria plástica, azoto e oxigênio da própria Lua para conseguir sobreviver nessas cidades de vidro. E essas cidades de vidro, ele fala, não são um sonho da ciência, são uma realidade que irá acontecer. E a partir dessas cidades, nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós, e nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Veja bem, é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de falar num programa televisivo ao vivo, porque a TV Tupi nessa época veiculou o Pinga Fogo com Chico Xavier ao vivo na cadeia dos rádios e jornais associados, dos diários associados, que era a TV Tupi, os jornais e rádios pelo Brasil inteiro, né? E o programa tinha, foram 2 programas, se não me engano, em junho e outro em dezembro, no dia 23 de dezembro de 71, 41 anos atrás. E esses programas tinham previsão de durar 50 minutos e duraram mais de 4 horas, todos 2. Né? Se somar os 2 programas, dá quase 10 horas do Chico Xavier sendo sabatinado por personalidades do mundo brasileiro, tanto filósofos, outros religiosos, jornalistas, né? E ele deu, eu acho que esse momento na vida do Chico e na vida do espiritismo cristão foi fundamental, porque ele mostrou a cara do espiritismo para o Brasil. Porque até então o espiritismo estava envolto em muita fantasia, muita, vamos dizer assim, muito misticismo em torno do espiritismo, né? Muita gente falava, isso é coisa do demônio, e muito preconceito, inclusive, né? O Chico ter ido num programa televisivo que na época era o de maior audiência na televisão brasileira e ter respondido às questões do público e dos jornalistas e de pessoas ilustres da época durante quase 9 horas, ou mais do que 9 horas, nesses 2 programas, mudou bastante a aceitação, vamos dizer assim, do brasileiro, que o brasileiro ele é muito ecumênico, ele não constrói muros de separatividade, né? E tanto é que eu via lá em Uberaba o seguinte, o Chico era procurado por todo mundo. E tenho certeza o seguinte, nós espíritas mesmos, que seguíamos a doutrina espírita, éramos minoria entre aqueles que buscavam Chico Xavier. Eu conheci católicos, protestantes, judeus, ateus, budistas, hinduístas, que iam a Uberaba estar com Chico, né? Ele transpôs, vamos dizer assim, a barreira da separação aparente das religiões. Então, eu acho que, voltando aí à pergunta do Alê, eu não sou esse guardião. Talvez no aspecto de trazer ao público aquilo que foi perdido, sim. Porque eu acho que não tem ninguém
na tarefa da divulgação espírita que tenha se especializado desde 1984 até hoje nessa questão. Por exemplo, na União Espírita Mineira, nós publicamos dele 10 livros da sua psicografia e 2 biografias. Depois fundamos a editora Vinha de Luz em 2004. Ele já tinha partido. E a gente não tinha nem ideia do que viria. E passaram a surgir famílias amigas dele que me procuravam e que me entregavam um material inédito, psicografado, manuscrito dele, né? Todos me confiando esses tesouros. A própria família do Chico Xavier me destina o arquivo pessoal que ele tinha e guardava em Pedro Leopoldo, que foi uma sessão feita em cartório para a minha guarda. E a partir daí nós continuamos a publicar os livros dele, que são mais de 30 hoje. Quer dizer, somando os livros da União Espírita Mineira e da Vinha de Luz, nós temos aí um acervo de mais, se contar as biografias também que outros amigos escreveram sobre ele, são mais de 60 livros sobre a vida e a obra dele. Agora, não somente nesse aspecto particular, mas principalmente numa obra do Chico, do espírito de André Luiz, que a gente sabe que é o médico brasileiro, pesquisador Carlos Chagas. Ele próprio dizia isso lá para nós. E ele escreveu uma série de 16 principais livros, começando com Nosso Lar, que já virou inclusive filme. O segundo livro, Os Mensageiros, está sendo filmado no momento pelo Wagner de Assis. Então são 16 livros que descortinam a vida espiritual, a mediunidade, a relação dos espíritos desencarnados conosco aqui na Terra, não é? Como que os espíritos desencarnados influenciam na nossa vida terrestre. Ele é um verdadeiro tratado sobre a vida espiritual, a mediunidade e a influência dos espíritos em nossa vida. São 16 livros, os principais. Depois ele escreve outros, no total de 30. Mas esses principais, ele revela muitas antecipações científicas na década de 40, porque ele começou a receber esse espírito em 1943. A primeira mensagem que o Chico recebeu dele foi em 31 de março de 43. E o último livro ele publica em 1968, que é o livro E a Vida Continua. Então tem as associações médico-espíritas, por exemplo, elas se dedicam a pesquisar esse livro, linkando as informações que André Luiz deu através do Chico com descobertas científicas que vieram a posteriori, né? Então é fantástico isso. A gente tem várias confirmações. Tem um amigo médico que é espírita também, que é o Dr. Décio Andoli Júnior, que hoje reside em Campo Grande. Ele brinca nas palestras dele o seguinte: olha, eu sou médico, pesquisador e faço parte da Associação Médico Espírita do Brasil e do mundo, e vou falar com vocês, até hoje o que Chico Xavier escreveu 100% foi confirmado, daquilo que a gente pode confirmar, né? A própria ciência já chegou em muitas afirmativas que o André Luiz escreveu através do Chico. Agora, há outras que ainda não foram confirmadas, mas eu aposto, se alguém quiser apostar comigo, eu aposto no dinheiro que vão ser também. Porque se ele teve, eu lembrei disso que você falou, se ele teve 100% de acerto, vai continuar tendo. E é inquestionável, não é? Eu cito só um, para exemplificar. No livro No Mundo Maior, que foi de 1947, André Luiz revela que a nossa mente ela se expressa no corpo físico através de 3 partes fundamentais, que ele chama de cérebro trino, ou cérebro triuno, que faz parte, a base fundamental, que é a medula espinhal, depois a base intermediária, que é o cerebelo, e também o córtex. Aliás, minto, a primeira parte vai da medula espinhal até o cerebelo, a segunda parte, que é o córtex frontal, aliás, o córtex cerebral,
que é o presente, a outra é o passado, representa o nosso passado animal. A do meio, que é o nosso córtex cerebral, representa o presente, as nossas atividades presentes, a nossa vida presente, a nossa inteligência, nossas relações sociais, familiares, profissionais, está tudo nesse andar. E há o córtex frontal, que seria o andar superior da nossa mente, que nós só acessamos em momentos muito raros. Quais são esses momentos? Momentos de meditação, momentos de oração, ou momentos também de muita concentração de estudos, e também momentos de dor, quando a gente tem algum falecimento de algum ente querido, que a gente pede ajuda, pelo amor de Deus, a gente acessa essa região superior, né? E ele divide muito bem essas 3 partes cerebrais. Só que isso ele escreveu em 1947. O primeiro trabalho científico que veio a ser defendido num congresso médico foi 21 anos depois, em 1968. E mesmo assim, esse trabalho só foi publicado em livro em 1999. Quer dizer, hoje é uma realidade científica que o nosso cérebro é dividido nessas 3 partes, e que essas 3 partes têm funções diferentes na nossa vida, tanto corporal quanto mental e espiritual. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.